Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um HareCast. A gente começa agradecendo pela participação de todos aqui nos primeiros episódios, né? E no Instagram também. Tá sendo muito legal ter essas conversas aqui e depois interagir com vocês. Então, por favor, continuem, né? Curtam, comentem, espalhem, por favor. É isso aí, nós estamos aqui para receber ajuda também para a gente poder conversar e crescer juntos. Exatamente, os assuntos que vocês sugerem pra gente é sempre legal, porque daí a gente vê, estão querendo ouvir sobre esse assunto e a gente acaba também refletindo, às vezes, sobre coisas que a gente não tinha tido a oportunidade ainda. É isso aí. Então, o assunto de hoje é do que você é feito. Isso aí. Sabe Então, do é que algo tu é feito? bem interessante, a gente pode explorar várias camadinhas desse assunto. E eu vou perguntar pro Léo, do que tu é feito? E agora, gente? A gente tenta entender a nossa realidade, ou a forma como a gente se relaciona com a vida, né? Que a gente não está aqui sem nada, né? A nossa referência, ela precisa estar sempre próxima de nós, ou a nossa percepção do que é a realidade, ela tem que estar ancorada em algum lugar. Senão a gente fica solto, fica sem saber o que está fazendo, ou sem um rumo para conseguir tomar decisões melhores, né? Então, dentro do mundo do yoga, a gente conseguiu estudar como se entende a natureza humana e como a gente pode interpretar a vida a partir do veículo que a gente tem à disposição, né? Qual é o veículo que a gente tem à disposição? Corpício. Não é o carro, não é o caminhão, moto. Um que cada um ganhou um. Se tá vivo aqui na Terra, tu tem um. Tu pode reclamar dele, tu pode não gostar dele, tu pode não querer ter relacionamento com ele. Mas aí é que a tua vida começa a empacar, né? Porque tu tá negando, na verdade, a tua única casa que tu vai ter até o final da vida. O único veículo, né? Como o Léo expressou antes, que tu vai ter. Então, é o primeiro relacionamento que a gente... Só que daí a gente precisa acordar para ver isso, né? Essa é a ferramenta, o veículo, a parte do mundo que eu preciso explorar primeiro. Porque eu posso conhecer o mundo inteiro. Se eu não conhecer essa ferramenta incrível que eu tenho à minha disposição, eu não vou aproveitar o mundo inteiro como eu poderia. E com o yoga a gente aprendeu que existem práticas específicas para cada camadinha dessas que a gente tem à disposição, né? Esse corpo físico, essa aparência que a gente tem, é só o exterior, né? Tem um mundo de coisas acontecendo dentro de nós. E nesse mundo de coisas a gente pode começar a entrar nas camadinhas mentais, né? Emocionais. E aí que a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Né? Começa a engrossar um pouquinho mais o caldo, né? Para a gente entender o que pode estar acontecendo dentro de nós. A sensação física, ela é uma ótima referência do que nós podemos estar fazendo de certo ou errado da nossa vida. Mas a sensação física, ela só é um indício de que algo mais profundo está acontecendo. O corpo físico, ele vai refletir o que o mundo interno está expressando. E normalmente a gente sente o desconforto, sente aquelas dores, porque o mundo interno está querendo dizer para nós, tu está indo pelo caminho errado, tu está fazendo alguma atividade que não está certa, ou tu tem uma verdade interna que tu acredita, mas muitas vezes tu não age de acordo com o que tu acredita. Não dá ouvido, né? Tu não deixa aquela voz falar. O corpo ao meu ver, pelo menos, é um grande comunicador. Comunica a dor. Muitas vezes, né, a gente vai tendo algumas dores e a gente acha que é apenas físico, né? A gente tem um olhar muito superficial para o que o corpo comunica. E muitas vezes ele está comunicando algo bem profundo, que pode ser emocional, que pode ser mental, mas geralmente tem um fundo emocional e que pode ser algo bem antigo. E que se lá atrás a gente tivesse visto, percebido, ouvido esses primeiros sinais da comunicação do corpo, não teria crescido
né? Não teria virado doença, talvez. Às vezes é apenas um mal-estar. Às vezes a gente vai fazer algo e a gente sente um certo incômodo ao fazer aquilo, a gente faz igual. A gente faz porque alguém espera que a gente faça, ou porque a gente acha que é o certo naquele momento, mas algo lá dentro da gente vai contra aquilo, sente que não fica confortável fazendo. E a gente faz igual. E quantas vezes a gente passa uma vida fazendo as coisas que não caem muito bem, que o corpo tem uma sensação estranha enquanto que a gente faz. E aquilo vai acumulando. Né? E por que a gente sente essa sensação estranha? Né? Porque o corpo, a mente e as emoções, elas podem ser entendidas como um filtro. A gente está filtrando a realidade à nossa volta e se comunicando com essa realidade. E aí, se eu estou me sentindo mal fisicamente, dificilmente eu vou olhar para um céu azul lindo, né? Ou sentir uma brisa, ou escutar os passarinhos, e achar bom isso, porque dentro de mim tá dolorido, tá gritando, ou físico, ou a mente não para de tagarelar, cheio de preocupações, problemas. Aí é difícil ver a vida, né? Aquela coisa que a gente vê muita gente falando, nossa, como a vida é bonita, vamos agradecer a luz, aos passarinhos. Chega a irritar, às vezes, quando a pessoa tá internamente muito mal, ela se irrita com as pessoas que estão de bem com a vida, né? Aquela pessoa que acorda querendo cantar, ou que vê a beleza onde aquela pessoa que está com muitos filtros de preocupação, de tensão, ela não consegue ver. Né? E aí é que vem a ferramenta, as ferramentas, né? Que a própria prática de yoga traz, mas que não precisa necessariamente ser utilizada a partir do yoga. Mas o que a gente gostaria de dizer, assim, olhando para esses 3 níveis, assim, nem vamos chegar no energético. Corpo físico, o mental e o emocional. A primeira parte que a gente pode começar a observar sempre é mais fácil, do mais denso para o mais sutil. O que a gente consegue visualizar, sentir melhor é o físico. Então, começa a olhar para o físico. Esse é o melhor exercício que tu vai poder fazer. Começa a mexer mais o teu físico, dá espaço para ele se manifestar. Porque se a gente fica muito parado, a gente até sente dor. Podemos sentir dor parado, mas a dor ela tem que já estar num estágio que ela dói sem fazer nada. E isso é grave. Né? Como que a gente consegue fazer o corpo se manifestar e comunicar melhor? Quando a gente movimenta ele mais amplamente. Né? Não precisa ser flexível ainda para fazer isso, mas começa a estimular. Alonga o teu corpo, movimenta ele, estimula ele para ele dar uma acelerada através de uma caminhada, de uma corrida, de algum esporte, e deixa ele manifestar aquele desconforto. Né? Às vezes a gente foge de sensações, porque às vezes as sensações são incômodas, mas ela não vai ser incômoda para sempre. Né? O início de tu começar uma atividade física realmente gera dores. Gera desconforto, porque o corpo ele tá em ósseo, ele não tá acostumado a fazer aquilo, tem tantos tecidos, é tão complexo tudo que acontece dentro do corpo quando a gente dá um estímulo novo, que a gente fica assim, até por não saber às vezes, ou por querer ignorar isso, a gente pensa, não, eu não quero passar pela dor, então eu vou não fazer nada. Só que isso vai piorando, né? A situação, a gente sabe que a longo prazo, um corpo que não se mexe, adoece. Adoece. A gente escuta muitos relatos, a pessoa começa querer buscar fazer alguma atividade física e vai para uma academia. Aí depois da academia ela relata que, nossa, foi horrível. Não é para mim, eu não gosto de academia. Aí começa a criar outros argumentos. Não gosta daquele ambiente, não gosta daquela gente. E aí começa a criar argumentos para não fazer aquilo, mas simplesmente porque sentiu tanta dor e desconforto em fazer aquele exercício que acha que é ruim. Mas claro, imagina... faz tanto tempo que tu não mexe teu corpo, é claro que vai doer. Tu tá mexendo numas cracas, tu tá tirando camadas de craca que tava acumulada há muito tempo. E isso, assim, aí tendo a visão de que é só físico. Só que nunca anda só o físico. Quando a gente mexe o corpo, faz exercício, mesmo que tu não tenha essa consciência, quando tu tá soltando, o Léo falou craca, tem craca física, mas tem craca mental, tem carga emocional ali, que tudo fica impresso nos tecidos do nosso corpo. Isso. Então a gente começa a mexer, começa a transformar muita coisa, né?
o acúmulo ele começa de fora para dentro. Aí primeiro a influência externa, né, começa a entrar em nós e a gente começa a aceitar essa influência. E aí ela vai começando a densificar, a somatizar, usando um termo que se usa, né, no nosso meio. Terapêuticas. Aí vai começar essas somatizações e aí essas cracas vão começando a densificar e grudar no corpo. E quanto mais tempo elas vão ficando, mais profundo ela vai afundando. E aí ela vai chegar onde? Na articulação, que é o mais profundo, né, do nosso corpo lá, naqueles tecidos mais frios. E aí as articulações começam a enrijecer e aí a gente começa a se mexer menos ainda. Por quê? Porque dói. Aí começa a degeneração, artrites, artrose, osteoporose e todas essas encrencas aí que vão fazendo a gente se mexer cada vez menos, porque daí até mexer o mínimo dói. O que poderia ser feito, então, né? Se eu tento começar, mas eu fico com muita dor, não consigo, me atrapalha depois a rotina. Não começa logo com 1 hora de exercício físico. Não vai para academia e tenta colocar logo peso. Se tu não tem como ter acompanhamento profissional, começa com uma caminhadinha, um alongamento leve. Começa com algo bem leve mesmo. Se tu sentir uma dorzinha que seja leve depois, 5 minutos por dia no início, se tu quiser, ou 15, 20, não exagera. Porque se tu exagerar, porque a gente tem assim, talvez alguém tá aqui ouvindo a gente, pensa, meu Deus, eu tô há anos sem mexer meu corpo, o que eu tô fazendo? Daí dá aquele despertar, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. E daí quer correr atrás de um tempo perdido. Isso não existe, tá? É bom que a gente pense assim, não existe tempo perdido. O que passou, passou, mas hoje eu posso fazer alguma coisa. Com relação ao passado, deixa. O passado passou, tá? O futuro vai depender do que a gente faz hoje. Se eu fizer hoje, sem a consciência de que é hoje que eu estou começando, hoje com a idade que eu tenho, com o corpo que eu tenho, esse corpo pode estar sedentário, mais ou menos, ou ele pode estar hoje passando por alguma dificuldade de saúde, alguma doença, mas hoje eu tenho que estar consciente de como eu estou. E a partir disso fazer o que é possível, em doses que sejam aceitáveis para o meu corpo, para ele conseguir processar e conseguir, a partir daí, começar a construir. É tijolinho. Quando a gente está construindo, o Léo, né, arquiteto, sabe? Tu está construindo uma casa, tu precisa construir uma base sólida, uma base forte, para depois ir colocando os tijolinhos. A última parte, lá bem depois é que tu começa a decorar, né? Não adianta querer começar pela parte que já exige que tenha uma base, né, gente? Então, a partir do momento que a gente começa a dar esses estímulos físicos, a gente começa a sentir algo diferente no mental. Né? Tem uma ponte para chegar no mental também, que é importante a gente entender, que pode ajudar muitas vezes nesse processo de liberar a dor ou a frustração que muitas vezes vem, que é a respiração. A gente fala, né? Tá se sentindo mal, respira fundo que passa. A gente fala essas coisas, né? Respira fundo e vai. Porque a respiração ela tem um papel importante para liberar esses bloqueios mentais. E aí, claro, a respiração profunda, adequada, né? Dentro do yoga a gente aprende a respirar adequadamente, que a gente vai captar o máximo de energia possível para que o corpo consiga agir melhor e que a nossa mente consiga desbloquear essas ações também. Muitas vezes a gente não faz porque a nossa mente está em sintonia com aquelas dores do corpo e quer mascarar, né, o desconforto e deixar ele de lado. Negar essa dor, e aí a melhor forma de negar a dor é o que é? Fazer nada. Porque se eu fizer qualquer coisa que vai me gerar dor, é só eu não fazer aquilo. Esse é o pensamento. É o pensamento inicial, só que a gente não sabe que o resultado disso é no futuro mais dor com cada vez fazendo menos. E às vezes vai chegar ao ponto que tu vai sentir dor parado. Como eu falei, esse é o ponto mais grave. Tá parado, tá sentindo dor, é porque tem algo muito errado no funcionamento do corpo. É claro, não é a mesma coisa que eu fui lá, me exercitei e depois fiquei com dor muscular. Isso é normal, daí vai doer realmente, talvez não parado, mas com um movimento bem curto, no início vai ser doloridinho. Mas ela não é uma dor crônica, não é uma dor de todo dia. Outro tipo de dor, daí não só relacionada a exercício físico, mas é importante que a gente comece a observar. Eu sinto dor no estômago.
né? Alguém que sente dor no estômago todos os dias. Não é normal, né? E com o tempo, se eu ignorar essa dor no estômago, eu vou ter problemas sérios se eu já não estou com um problema sério e simplesmente, não, tem pessoas que dizem, eu não vou no médico porque é só para achar problema. Não, peraí. Se eu estou com um problema, é melhor que eu saiba logo para poder... Não vou nem falar em tomar remédio, porque às vezes não é o caso de tomar remédio. Às vezes é o caso de identificar o que está causando a dor, porque senão eu vou sempre tomar aquele remédio que faz passar temporariamente a dor, mas eu continuo tomando veneno, entre aspas. Eu continuo fazendo todo dia algo que talvez eu ainda não sei o que me faz ficar doente, me faz ter dor. Né? E essa dor, no início, é apenas uma dorzinha, um desconforto, aquela comunicação do corpo para dizer tem algo errado. E com o tempo não vai mais ser assim. Ele já tentou te avisar muito e tu não deu bola. Tu preferiu não olhar, por quê? Porque talvez o que ele estava tentando te comunicar? Que quando tu come algo específico, esse algo específico não te faz bem. Por que a gente come? A gente come para se nutrir. A maioria das refeições hoje não são feitas para se nutrir, são feitas para satisfazer o paladar. Então, às vezes, a pessoa vai lá e come, sei lá, um hambúrguer ou qualquer coisa, o que a pessoa gosta de comer para satisfazer o paladar. E logo depois, ela toma um antiácido. Para tapear aquele desconforto. Porque ele gerou um desconforto, não é para todo mundo que gera, mas para algumas pessoas gerou um desconforto. Ou às vezes come até algo que é saudável para algumas pessoas, né? Come, sei lá, uma banana, se sentiu mal. Mas todo dia come a banana porque acha que é saudável. E não presta atenção que todo dia, depois que come a banana, passa mal. Gente, para de comer a banana, come outra fruta. Sabe? Então, mas a gente precisa primeiro querer ver, né? E observar. E aos pouquinhos ir fazendo testes. Como a gente comentou, é mais fácil começar do mais denso para o mais sutil. Então, começa a fazer testes com o corpo. Tá, eu fiz todas as análises ali, eu observei com as minhas análises que não importava o que eu comia. Eu ficava assim igual. O que tu faz enquanto tu come? Tu para comer, te conecta com aquela comida, ou tu come respondendo mensagem, nervoso ou nervosa porque tu tá atrasado, porque tu tem que resolver coisas. Isso é algo já da mente e das emoções que afetam diretamente o nosso corpo. Então, problemas de gastrite, né, de azia, refluxo, tem muito a ver com o emocional. Então, a gente começa observando do físico, da ação que envolve o físico e depois a gente vai levando para o emocional. Tá, peraí. Essa ação está afetando diretamente a forma como eu estou me sentindo, a forma como os meus processos mentais estão acontecendo está prejudicando o meu físico. O que eu posso fazer? Aí vem a parte de outras técnicas, né, que são, como o Léo falou, a respiração, tu aprender a respirar. Eu acho que seria até válido a gente mostrar uma técnica bem simples respiração, de como respirar. Respiração básica, Yogi, né, que a respiração yogi, ela é a respiração base para qualquer prática que a gente queira fazer, e a respiração base para a gente ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o da tranquilidade, que a gente só vai conseguir também fazer toda essa avaliação, essa análise, se a nossa mente conseguir se acalmar. Senão a gente vai ficar naquela dor, na angústia, e o que está acontecendo, é muita coisa para avaliar, e as contas estão batendo, e eu tenho que fazer um monte de coisa, e aí começa a entrar num caos e entrar em choque. Aí a gente precisa aprender a acalmar essa angústia. E aí a respiração yoga, ela pode te ajudar a encontrar esse caminho. Quando tu perceber que tá tudo meio fora do lugar, a visão tá começando a ficar turva, a gente pode parar e respirar direito. Começa a ter tonturas muito frequentes, isso é um sinal do corpo também de que a mente está sobrecarregada. Então, se tem que tomar uma decisão, por exemplo, às vezes acontece da gente estar num caos ali e entra num modo meio automático, aí toma uma decisão e começa a gerar uma angústia de tomar aquela decisão e o corpo começa a parecer que vai desmaiar, né? Isso é uma baixa de energia mental.
mandando um sinal para o corpo dizendo que, olha, eu estou entrando em choque. Apaga, desliga, porque a gente vai ter que fazer um reset, né? Tem que voltar atrás em algumas casinhas ali para regular. Sim. Então, a respiração yogi, como é que a gente faz? Ela é muito simples de fazer, gente, na verdade. Todos nós já, quando a gente era pequenininho, né? Os bebês respiram a respiração yogi, que é uma respiração feita pelo nariz, bem simples. Inala e exala pelo nariz. E para nós, quando chegamos na idade adulta, é muito comum que a gente tenha desaprendido a respirar de forma eficiente. Então a gente faz uma contagem para ter certeza de que essa respiração está indo um pouquinho mais longa. E a gente tenta direcionar o ar, então, que entra pelas narinas, a gente sente passando pela garganta, chegando nos pulmões. E o normal é que a gente faça respirações bem superficiais, só que preenchendo só a parte de cima do tórax quando a gente está ansioso. Então, para reverter isso, a gente leva o ar para baixo, não que vai ir o ar para o abdômen, barriga, mas a barriga ela dá o espaço para o ar preencher bem os pulmões. Então, se tu quiser colocar aqui a mão, coloca a mão esquerda em cima do teu abdômen e a mão direita em cima do teu peito. Dá para fazer deitado ou sentado esse exercício. Aí tu vai puxar o ar pelo nariz, numa inalação, e vai contar até 3. No 1, tu sente a tua mão esquerda elevando lá na tua barriga. Aí no 2, tu vai, as costelas vão dar o espaço também aqui na lateral. E no 3, tu sente a tua mão direita dando uma subidinha também. Daí tu completou a inalação. E daí tu vai soltar o ar. E na exalação, tu deixa afundar primeiro a mão direita. Aí depois tu vai sentir as costelas aqui na lateral dando uma contraidinha. E por último, tu vai deixar afundar a tua mão esquerda. Tá? Então vamos fazer lá juntos. Inala. 1, 2, 3. Exala, afunda a mão direita. 2, esquerda, 3. Inala, a mão esquerda sobe. 2, direita, 3. Exala a mão direita, 2, mão esquerda, 3. Mais uma vez. Inala, a mão esquerda sobe. 2, direita, 3. Exala, mão direita, funda. 2, mão esquerda, 3. Segue fazendo esse exercício, faz algumas vezes aí, e tu vai ver que vai vir uma clareza mental e uma paz muito grande em poucos segundos. Não precisa de muito tempo, gente. Só que assim, quanto mais tu repetir esse exercício, mais tu vai ter a prática de respirar assim, e quando vê tu tá respirando assim na vida. Claro, pode ser que aconteça um momento de vir uma notícia, alguma situação que te pegue de surpresa e que tu altere a tua respiração. E daí ela vai ficar encurtada, vai ficar irregular. E é muito interessante porque a nossa mente está muito conectada com a respiração. Se a respiração acelerar, encurtar, ficar irregular, os nossos pensamentos vão ficar erráticos também. O pensamento vai ficar acelerado, vai vir um pensamento em cima do outro e não vai ter clareza. Parece que do nada vem uma tempestade assim na mente, cheio de nuvens, e a gente não enxerga, não vê o céu azul, né? Ou a luzinha lá no fim do túnel. Então é importante usar essa ferramenta que é muito simples e que muda a frequência, muda a forma como os pensamentos funcionam em apenas algumas repetições dessa respiração. Não precisa muito tempo. A gente muitas vezes deixa de fazer alguma atividade porque pensa, não, tem que fazer 1 hora, 1 hora e meia por dia, e aí a gente sabe que o dia é corrido, a gente muitas vezes não tem esse tempo para despender de uma vez só. Então, questão de 30 minutinhos por dia que já pode ser funciona. Quebrado em várias etapas. Se não tiver 30 minutos, pode quebrar ele em 3 vezes, 10 minutinhos, fazendo ali, movimenta o corpo um pouquinho, faz uns alongamentos, faz essa respiração que a gente mostrou agora. E tem mais uma dica, né, que a gente tinha pensado em compartilhar com eles, que é muito valiosa. Léo vai explicar. Não, pode falar qual dica. Aquela de ficar contemplando, de ficar pelo menos 5 minutinhos parados, porque isso vai dar um estímulo e espaço para a mente. Vocês vão, nesse exercício é assim, coloca um timer, né, um alarme no celular.
de 5 minutos. Pode começar com 5 minutos e depois, se tiver vontade de aumentar, aumenta. Mas faz 5 minutos só para tu ver o poder desse exercício, e daí tu vai ver que tu não precisa de muito tempo para trazer uma grande transformação para a forma como a tua mente está se comportando. Então, o se movimentar é importante, o respirar é importante, e depois que tu fez esses dois, coloca esse alarme e senta de forma bem confortável ou deita, como tu preferir. Tu pode manter os olhos fechados, mas tu pode manter os olhos abertos também. Escolhe algo que tu queira ficar olhando. Se não tiver nada específico, escolhe uma parede branca mesmo, ou da cor que tu quiser. Não precisa ser branca. Ou uma árvore, uma pintura, uma estátua, algo que tu queira ficar olhando por esses 5 minutos. E se tu desviar o olhar, não tem problema, mas tenta voltar. Se tu desviar um pouquinho, tenta voltar para aquela contemplação. Não dá muito estímulo para tua mente naquele momento. Deixa ela só com aquela simplicidade daquele objeto que tu escolheu. Se tu quiser olhar para o céu, também é algo bem legal de fazer. É um exercício bem legal que traz muita clareza. E deixa ali aqueles 5 minutos. Tu vai ver que em alguns dias esses 5 minutos vão passar muito rápido. Em outros vai ser mais devagar. E daí tu vai percebendo se a tua mente está muito acelerada, aqueles 5 minutos vão passar mais devagar. Se a tua mente já estiver um pouco mais tranquila, parece que vai passar muito rápido. E daí, enquanto que tu tá ali paradinho, pode tentar exercitar essa respiração consciente, não precisa fazer contagem nem nada, mas observa quais são os pensamentos que estão passando ali. Como tu tá sentindo o teu corpo físico? Como tu tá percebendo a tua respiração? E assim tu vai só observando, sem tentar controlar nada. Essa autoobservação de 5 minutos vão fazer tu te conhecer muito. Coisas que às vezes a gente, lendo e estudando sobre autoconhecimento, a gente não consegue chegar tão fundo no autoconhecimento quanto parando 5 minutos por dia e observando o conteúdo desse... Qual é que era o nosso tema de hoje mesmo? Do que tu você é é feito. Então, nesses 5 minutos a gente começa a descobrir do que a gente é feito. E a nossa realidade pode ir mudando, porque a gente vai estar mudando o nosso corpo, a nossa mente, dando o estímulo correto, e aí com certeza a vida vai ficando diferente também. A gente sempre fala para os nossos alunos que quando começa uma jornada de curso, né, ou os praticantes da escola começam a praticar yoga, a gente diz, olha, como tu tá hoje, reconhece bem, porque daqui a pouquinho tu vai estar diferente. Tua vida vai mudar, as tuas vontades, as tuas atitudes vão começar a ficar diferente do que a gente era, né, quando a gente começou. Por quê? Porque o nosso corpo está recebendo o estímulo correto, coisas que a gente não fazia antes, a gente começa a fazer e com certeza a vida vai refletir essa mudança. Nossas verdades vão mudando também. E é muito lindo quando a gente faz no processo de autoconhecimento, de autoobservação, e a gente consegue fazer essas pequenas mudanças a partir de um cantinho dentro da gente que tem amor. Né? A gente olhar pra gente, toda a ação que a gente faz no dia a dia ser direcionada pra gente se nutrir. Tá, se nutrir como, né? Eu não tô falando de dieta, gente. É claro que a alimentação ela é importante, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando assim, ó, quando eu acordo de manhã, eu não penso em fazer minha prática de yoga para não ficar doente, ou porque eu tenho que fazer para conseguir fazer uma postura específica. Aquele é o meu momento que eu penso, esse é o presente que eu tô dando pro meu corpo e, consequentemente, pra minha mente, a minha energia, mas eu considero que eu tô me dando um presente. E cada minuto no meu tapetinho é um prazer estar ali. Eu não fico pensando, ai, tem que acabar essa prática, que hora que eu vou acabar essa prática? Não, eu tô ali querendo estar ali. Quando eu paro para respirar e eu percebo, às vezes, a necessidade de dar uma reajustada na minha respiração, eu penso, que bom que eu tenho isso para oferecer para mim agora. E daí é amoroso, sabe? É uma troca amorosa e a gente vai percebendo que o corpo vai respondendo. É como não. Existe uma inteligência. Em cada célula do corpo tem uma inteligência. Então, o corpo ele vai
retornando pra gente através de uma sensação de bem-estar. A mente vai começando a responder também, como se agradecesse. Ai, que legal que tu fez isso por mim, agora eu vou te dar um tempinho de sossego, né? E a gente vai se sentindo cada vez mais merecendo amor. Porque às vezes a gente acha que a gente pode oferecer isso só para o outro. Né? É muito comum a gente ver pessoas que não olham para si, não cuidam de si, porque cuidam de todo mundo à sua volta. Mas, se tu é dessas pessoas, saiba que tu merece também cuidar de ti, tu merece atenção, merece amor, e não espera isso dos outros. Faz tu por ti. Porque o teu corpo, a tua mente é o único lugar que tu precisa estar a tua vida inteira. Então, a gente precisa arrumar esse lugar para que essa experiência seja a melhor possível, né? O mundo externo só vai refletir aquilo que tu tem para dar, né? Dentro de ti e para ti mesmo. É isso aí. Então tá, gente. É isso por hoje. Muito obrigado. Gratidão por estar aqui com a gente. Beijo e até a próxima. E até.